Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 16 de outubro de 2024. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, o picolé argentino, senhor Elmo, o Serra. Oi, gente, isso aqui hoje vai ser dominado por baianos e eu consigo enxergar um maravilhoso programa. É isso aí. E, diretamente das terras que elegeram uma petista, senhor Tiago, Escudo de Carvalho. Salve, povo! Vocês estão bom? Estão sentindo o climinha de paz e tranquilidade nesse programa de hoje? Por que será? Indireto. Ok, é isso aí. E, juntamente conosco, hoje, a prima do ditador de toga, que vem causando pensamentos impuros em muitas pessoas, senhora Laís de Moraes. Desculpa, tive que rir. Boa noite, pessoas. E a Bahia vai dominar, como sempre. Por favor, salve a gente. Com certeza. E aí, meu povo? Bora atualizar? Bora! Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, primeiramente eu gostaria muito de dizer que eu estou extremamente feliz de estar produzindo um programa de podcast com tanta gente maravilhosa e qualificada neste ano, que a mídia está completando 20 aninhos. Além também de dizer que nós tivemos na segunda-feira anterior, a data que este programa foi ao ar, no dia 21 de outubro, um episódio extra especial com pessoas de alto gabardine, como diria o senhor Léo Lopes, falando sobre a mídia podcast, comentando matérias justamente sobre essa mídia que nós tanto amamos. Então eu quero agradecer imensamente aos nossos amigos, tanto a Domenica Mendes quanto ao Thiago Miro, que prontamente aceitaram essa proposta de fazer um episódio especial junto com a participação da senhora Tata Finoto, que produz o Tribo TDAH, e da jornalista Thaís Paranhos, que foi indicação do nosso querido amigo Di Rosa, que por um acaso também é editor de podcasts. Além disso, também queria agradecer você, querido ouvinte, você, exatamente você, porque foi graças a você que nos deu o seu rico dinheirinho que possibilitou este episódio extra. Caso você esteja nos ouvindo pelo seu agregador, todas as quartas-feiras às 8h30 da noite nós estamos gravando este nosso querido programa no canal do YouTube. Então, quem está assistindo aqui pelo YouTube já teve esse spoiler do que acontecerá na próxima segunda-feira e com isso já está sabendo e além disso já vai ficar todo esperançoso para o programa. Então venha interagir conosco, ver e ouvir coisas que jamais irão para o programa final. Procure o nosso programa no YouTube como Comenta Pod, curta, comente os vídeos e também assine o sininho para ficar sabendo das futuras gravações. Se você quiser nos enviar a sua opinião, matéria, atualização, você pode fazer isso através do formulário, além também de deixar o seu contatinho para gravar um episódio inteiro aqui conosco. Inclusive por esse formulário, caso você queira também, você pode pedir o anonimato da sua opinião, mas caso você esteja ouvindo pelo senhor Spot Flávio, nos deixe a sua opinião nas nossas caixinhas, um emoji, isso nos ajuda imensamente, ou então você pode deixar uma avaliação de 5 estrelas, isso ajudará com que este pequenino programa fique melhor ranqueado na rede de streaming verde e preta. Queria inclusive agradecer as 3 pessoas que nos avaliaram lá no senhor Spot Flávio, isso com certeza nos deixou extremamente felizes. Mas caso você queira informação de verdade, o nosso querido grilo falante, senhor Tiago Escudo de Carvalho, está sempre colocando matérias nos stories para que você possa ficar antenado do que está acontecendo no nosso planetinha. Meu povo, alguém tem indicação hoje? Tem uma dúvida, na verdade. Diga. A segunda-feira é a data futura em relação à data da gravação do episódio ou a data da publicação dele? Nesse caso, a segunda-feira é a data futura da gravação desse episódio, mas para quem está ouvindo no feed é a data passada deste episódio que foi ao ar. No caso, dia 21/10. Exatamente, no dia 21 de outubro. Porque este será publicado no dia 23. Este será publicado no dia 23. Nós estamos gravando no pretérito do futuro, do presente e do passado, que é o futuro daquele que todos vão ouvir. Claro, perfeito, obrigado. Tem alguma professora de língua portuguesa aí, por favor? Com certeza, alguma já quis me matar. Aliás, odiava tal matéria quando eu era adolescente. Professora de viagem temporal, na verdade. Ok, é isso. Meu povo, vocês têm alguma indicação? Vocês querem indicar algo? Eu não consegui pensar em alguma coisa interessante. Não precisa ser interessante não, tá? Se quiser indicar alguma coisa, pode indicar. Eu não tem nada. Eu acho que eu vou indicar, não posso. Ok, é isso aí. Então, dito tudo isso, meu povo, e aí, bora comentar? Bora!
Meu povo! Chegando aqui no nosso quadro principal, senhor Tiago Escudo de Carvalho, por favor, traga-nos a sua matéria. Sim, senhor, meu patrão, você que manda. Nunca serei. Será sim, claro que será. Aliás, esse último pulvo que você mandou aí foi tão alto que eu ouvi o retorno no microfone de alguém. Não sei se no seu. É possível. Sério? É possível. Vamos lá, minha matéria. Talvez tenha sido pelo meu próprio microfone. Pode ser. Vamos lá, a matéria que eu vou trazer é uma do portal Adrenaline, publicada no dia 24 de setembro, assinada pelo Felipe Gugelmin. Acho que é isso que se fala o nome do rapaz. A matéria é: vovó do Skyrim anuncia aposentadoria da produção de conteúdo. A senhorinha, conhecida como vovó do Skyrim, a Shirley Curry, ela tem 88 anos e desde 2015 produz conteúdo pra internet de gameplay e vídeos sobre o Skyrim, esse jogo lindo, maravilhoso, cremoso, coisa linda que eu joguei, publicado pela Bethesda em 2011 ou 12, se eu não me engano. Só que ela falou que ela cansou, ela não perdeu o brilho, não quer mais fazer conteúdo sobre jogos pra internet. Ela disse que ela senta pra gravar um vídeo e se sente desmotivada e cansada e não quer mais viver essa vida. Ela ainda vai manter seu canal no YouTube, que tem mais de 1 milhão de membros, mas que vai focar em coisas como passatempos que ela faz, livros que ela tá lendo. E caso algum dia lance Skyrim, o Elder Scrolls 6, ela pode voltar a jogar, mas ela mesma falou que possivelmente já vai estar morta quando isso ocorrer. Coitada da senhora. É bom que é realista, né? Sim. É que nem a gente esperando lançar o novo Game of Thrones. É verdade. A esperança ainda existe, mas é pequena. E é essa matéria, gente. Divirtam-se. O pessoal agora tá na esperança de sair o próximo Casa do Dragão, né? Também. Talvez ele faça o mesmo que o que ele fez com Game of Thrones e também não faça o último. É bem possível. Olha, eu até, inclusive, eu vou aproveitar para contar, já desvirtuamos toda a matéria. Jura? Era para falar sobre a matéria da vovó. Você jura? Era para falar da matéria da vovó, a gente vai falar sobre Casa do Dragão. Vamos lá. Eu até tava comentando, porque assim, a Casa do Dragão vai demorar para sair, vai sair de 2 em 2 anos, né? Sério? A programação oficial de Casa do Dragão é para sair de 2 em 2 anos. Na época que saiu Game of Thrones, eu lembro que tanto eu quanto a minha esposa e meu enteado na época, a gente tinha assistido acho que até a segunda, terceira temporada. E aí fica aquela coisa de demorar pra sair a próxima temporada, né? E aí, dessa vez que começou a sair a Casa do Dragão, até minha esposa comentou comigo e falou assim, acho que tá na hora da gente começar a assistir, né? Eu falei assim, então, veja bem, vai demorar pra sair a próxima temporada. Vai demorar pelo menos 2 anos pra sair a próxima temporada. Eu acho que é melhor esperar acabar, depois a gente assiste tudo de uma vez, né? Mas ainda tô sendo voto vencido. Eu parei de assistir naquela cena acho que é no estupro, de um parto. Eu fiquei horrorizado. Nunca mais eu liguei aqui. Do Game of Thrones ou Não, da Casa do Dragão? Casa do Dragão. Não sei, não posso dizer porque eu não assisti. Primeiro episódio, no segundo. Também não vi. Eu não assisto. Laís, você não assistiu, não? Eu não acompanho. Eu vejo os spoilers tudo na internet, na Sky Nerd, mas nunca assisti um episódio dessa porra. Eu acho muita maldade, uma maldade gratuita. Ó, gente, nem um comentário sobre Skyrim mesmo, esse jogo lindo, maravilhoso, crocante, delicinha. Eu ia iniciar agora o comentário sobre Skyrim. Na verdade, não necessariamente sobre Skyrim, mas sobre transformar o seu hobby em Ganha-pão. Criação de conteúdo, na verdade. Não, é que assim, eu tava ouvindo hoje o Caquitas, acho que de 2 semanas atrás, mais ou menos, e elas estavam falando uma coisa muito interessante, que são pessoas que transformam hobby em trabalho, né? Que tem sempre aquela velha história de transforme o seu hobby em trabalho e você nunca mais vai trabalhar insatisfeito, alguma coisa assim. Sabe essa coisa de neoliberal desgraçado? Uhum. Então, essa coisa de liberal desgraçado. Aí, inclusive, elas comentam, trabalhe com aquilo que você ama e você vai deixar de amar essa coisa que você amava, né? Exatamente. Então, eu concordo seriamente com isso, assim. Acho que hobbies são hobbies justamente por uma questão de que não existe obrigação. É algo que você tá fazendo por prazer, é algo que você tá se dedicando, que você tá curtindo, é algo que tá tirando um pouco esse momento da nossa cabeça de pecinhas num tabuleiro capitalista que te joga de um lado pro outro, onde você tem continhas para pagar. É um momento que tira você desse mundo. Tudo bem que para ela, que deve ser aposentada, talvez seria um meio de se manter em contato com outras pessoas, tipo, não viver extremamente sozinha, mas eu acho que quando se torna uma obrigação
você criar, você montar, você, sei lá, fazer a gameplay. Ah, nossa, eu sou obrigado a estar lá na gameplay, senão vai ter gente me cobrando essas coisas assim. Eu acho que a partir do momento que se torna isso, deixa de ser bacana essa criação, e é muito do que eu penso aqui com a gente. Por exemplo, nós estamos indo para quase 2 anos já de criação, eu não me vejo parando o podcast. Eu lembro que lá no começo da temporada, eu até cheguei a comentar de que eu iria garantir mais 1 ano de edição, mas que eu não sabia como ia acontecer o 3º ano. Mas hoje, sinceramente, eu tenho uma visão um pouco diferente. Essas gravações, os episódios, pra mim é um momento de me juntar com vocês pra gente conversar, pensar, trazer coisa que aconteceu na semana, às vezes coisa que aconteceu há 3 meses atrás, que nem o Thiago trouxe hoje com a vovozinha do Skyrim, mas é um tempo pra gente conversar, pra gente discutir, pra gente brigar, entendeu? Dizer que o Thiago tá errado, como às vezes ele tá, quer dizer, como sempre ele tá, né? Que a Sandra sempre tá certa. Você também. Eu tenho esse pensamento, assim, entendeu? Senhora Laís de Moraes, a senhora possui uma opinião sobre isso? Tava aqui pensando, porque a minha rotina de trabalho é uma rotina meio diferenciada. Tava até falando com uma amiga hoje que a gente na pesquisa, a gente consegue ter uma flexibilidade de definir até que horas você vai para o laboratório, dependendo do que você faz. Eu trabalho mesmo com ciência de dados, então eu consigo trabalhar de casa, e aí às vezes as coisas ficam misturadas, do que eu uso como lazer, sei lá, o computador, e o que eu estou trabalhando. Mas é saudável você enxergar o trabalho como trabalho, porque chega um momento que aquilo ali te dá uma estafa, mas eu acho que depende do quanto aquilo ali é doloroso pra você, ó, né? Sim, com certeza. Laís, qual é o seu hobby? Ouvir, comenta, pode. Também. Podcasts, olhar para meus gatos, praia, que eu acho que eu estou devendo. Tá me devendo, com certeza. Estou devendo. Gatos dá dinheiro. Gatos da dinheiro? Dá pra internet, eu vejo muita gente fazendo conteúdo de gato pra internet. Vou começar a monetizar meus gatos. Dá nome e começa a filmar. Eles precisam ajudar na minha casa. Botar uma roupinha, né? Aliás, a internet em si começou por causa de gatinhos, né? Vídeos de gatinhos no YouTube. Pois é, acho que vou começar a monetizar os meus gatos. Vou abrir um OnlyFans pra eles. Ó, tem que gravar um vídeo e fazer vozinha, hein? Tem que imitar o gatinho. Tem que fazer uma historinha com enredo, né? Às vezes eu mil com eles, aí tudo bem. Meu Deus, imagine a cara dos gatos assim. O que você disse? Que porra é essa, O que moleque? essa maluca tá fazendo? Meu Deus do céu. Ok, é isso. Senhor Thiago, quer comentar algo sobre a vovó do Skyrim, sobre as coisas que eu comentei, sobre Game of Thrones, sobre a Casa do Dragão? Fica à vontade. Você começou a falar casa, eu achei que isso aí é outra coisa. Pensando agora aqui numa história, uma reportagem que eu vi sobre não lembro quem era. Um cara foi gravar com o Eminem, algum disco lá nas gringas. Ah, eu ouvi essa história também. E o cara ficou admiradíssimo que ele chegava pra gravar, aí dava assim, batia o horário do fim do expediente, o Eminem só pegava, desligava o microfone e ia embora. Cumpria o horário dele e saía do serviço. E o cara lá, não lembro quem que é o outro rapper que tava com ele, aí ficava, assim, estupefado com o expediente. E o Eminem tá certo pra um caralho, né? Para um caralho, lógico. É um trampo serviço, que ele tá fazendo. Ganhando dele, e deu horário, vai pra casa viver com a família. Tá certíssimo. Aí o cara pensando quanto tempo ele deixou de estar com a família pra dedicar a gravação, virar hora em estúdio, caralho, 4. Pra quê, né, afinal das contas? Não tem muita utilidade. E a história da moça da vovozinha do Skyrim é legal, né? Porque era fofinho, você vê uma senhora de idade jogando o jogo, comentando, falando. A gente faz isso, né? É o diferencial dela ser idosa. E também é compreensível, né? Que o ambiente de gamer pra mulher não é tão amigável, muitas vezes. Tem isso. Imagina pra uma senhora idosa, né? Porque ela deve ter aguentado de galera tóxica, né? Sim. É assim, deve ter moderação, deve ter... Quem se atrai por ver ela deve ser uma pessoa mais, suponho, moderada, né? Mas, ainda assim, tem seus contras, né? Além da dificuldade da responsabilidade de sentar, gravar. E ela tem muita gente. Sim. Eu tentei uma vez fazer uma Twitch com um joguinho, só que eu desisti em poucas sessões, que eu não tinha paciência pra começar a jogar. Eu não sou muito bom jogando. E me dava preguiça de jogar o jogo, porque eu senti que eu só podia jogar ele online. Nossa senhora. Você tá mentindo, Thiago. Você tem cara de aquelas pessoas que passam 5 horas seguidas jogando. Passo, offline. Mas ele teria que jogar somente online pra mostrar pros outros, né? Tipo, ele teria que ter horário pra jogar. Isso realmente é limitante. Ele é professor, o professor não faz porra nenhuma.
Justo. Eu pensava, eu queria jogar essa porcaria agora. Mas se eu for jogar agora, eu vou ter que abrir aqui, abrir o OBS, conectar na Twitch, pra ficar jogando. Eu não sou muito bom nessa peça de jogo, vou morrer várias vezes. Qual que era o jogo? Era um H-Doors, eu acho. Um Metroidvania coreano. Nessa toada, eu tava querendo muito fazer uma coisa meio diferente, assim. Na verdade, até comecei, mas aí é aquilo, quando se torna uma obrigação fazer, e o algoritmo de YouTube, essas coisas assim, eles são bem complicados no seguinte sentido. É foda, porque, tipo, você tem que manter uma periodicidade do que você tá fazendo e tal. E pra ser sinceramente, eu não sou uma pessoa que joga muito videogame. Eu jogo de vez em quando, sei lá, tô sozinho, então eu quero desligar um pouco a cabeça, então eu jogo videogame mais nessa toada. Mas assim, eu nem lembro quando foi a última vez que eu liguei meu videogame, pra ser bem sincero. E numa dessa, na época, o que eu peguei pra fazer? Eu peguei o Red Dead Redemption, que é o melhor jogo de todos os tempos. Desculpa, quem pensa o contrário, tá errado. Um ou dois? O 2. Red Dead Redemption 2. Você assiste Game of Thrones, Você tá errado que o melhor jogo é o Zelda, mas desculpa aí. Não, é 1000 vezes melhor que Zelda, cara, desculpa. Red Dead Redemption é incrível, Não, Ocarina of Time é melhor. Não, Ocarina of Time. Nunca será. Mas aí o que eu tava fazendo? Eu tava seguindo a história do jogo, fazendo também os jogos secundários, tudo. E cada parte do jogo, eu fazia ele bem cortadinho pra quem quisesse, por exemplo, uma pessoa que não tem o jogo. Então, sei lá, uma criança de baixa renda, não tem acesso ao jogo, mas tem acesso ao YouTube, ela conseguiria seguir todo o processo do jogo, toda a história do jogo, só indo de um vídeo pro outro. Lembra aqueles livro-jogo que tinha no passado, que você ia escolhendo? Tipo, se você quiser, vá para a página tal, se não, vá para a página tal. Eu tava meio que fazendo esse esquema, assim, então, tipo, eu tava tentando dividir o Red Dead. O Red Dead em capítulos, né? E aí, de um capítulo, ele ia pra outros. E você vai acompanhando a história só pelos vídeos. Eu tinha pensado nessa ideia, comecei a colocar no meu canal, mas como eu não sou uma pessoa que jogo muito e dispendia um certo tempo de edição também, acabei dando aquela desistida, aquela cansada, assim. Eu falei, foda-se, não vou continuar isso, não. Mas eu tava fazendo, até que ficou legal, assim, o começo. Talvez a gente não tivesse te conhecido se você tivesse continuado. Provavelmente. Olha, na verdade, gente, eu tô criando conteúdo há muito tempo. Acho que há uns 11, quase 12 anos já, tá? Assim, tem muito vídeo meu aí na internet, entendeu? Tem umas coisas... Quase 84 anos. Mas enfim. Ele tinha outro podcast lá, depois eu Tinha um outro podcast, já tive podcast, já tive canal de YouTube, já produzi canal de YouTube. Já tô nessa história aí já há algum bom tempo já. Então já tá transformando o seu hobby em trabalho. Profissão. Quase. O podcast não deixa de ser um trabalhinho, né? Não remunerado, mas é um trabalhinho. Esse encontro de boteco semanal. Sim. Meu povo, vocês têm algo mais a comentar sobre isso? Não, eu só tenho uma observação. Você falou sobre desistir de produzir no terceiro ano o Comenta Pod. Eu lembro que neste momento eu estava pedalando. Era 6 e pouca da manhã e eu estava na praia. Aí... Vai tomar no cu, El. Eu ouvi, eu falei, puta merda, por que ele vai fazer isso, velho? Foi no dia que saiu. Aí eu parei assim, a bicicleta, fiquei pensando, falei, poxa, doido pra ter um podcast e o cara vai desistir do podcast praticamente. Aí deu uma tristeza assim. Aí depois eu montei na bicicleta e continuei, pedalei uns 20 quilômetros. Não, mentira. Você sentou na beira da praia, ficou olhando o mar, o sol. Eu parei assim, eu olhei o mar, tirei uma foto e fiquei pensando. E agora eu tô aqui no podcast. Começou a tocar Boa Noite Vizinhança. Cara, a vida é estranha. Pois é. Eu lembrei disso agora, quando ele falou. Senhora Laís de Moraes, tem mais alguma opinião? Quer falar algo? Uma opinião. Eu concordo com o Thiago. Zelda é melhor. Apenas. Olha a Sandra. Ai, meu Deus do céu. Isso, boa menina. Tô tirando todo mundo dessa chamada porque não é possível. Não tem como. Pensa o seguinte, se não fosse o Zelda, não existiria Red Dead. Pois é. Só isso. Ué. Ok. Ele é melhor. Tudo bem. Pronto. Não é porque veio antes que é melhor. Não, é melhor porque é precursor. Não é porque Superman 64 veio antes. É uma bosta, é diferente. Eu vou votar em você, Adrian. Então a gente empata aqui. Boa. Então, estamos empatados sobre esse assunto. Comentem
Comentem aí nos comentários do senhor YouTube o que vocês acham sobre Red Dead Redemption e joguinhos. E meu povo, seguindo aqui, senhora Laís de Moraes, eu vou pedir para que Vossa Excelência traga-nos a sua matéria. A matéria complicada, né, da semana. A matéria que eu escolhi é a relacionada aos transplantados no Rio de Janeiro. É uma matéria que foi publicada no dia 11 de outubro de 2024, né, recente, relativamente recente. Publicada no G1, aí tem 4 pessoas que escreveram a matéria porque houve atualizações, né? Edmilson Ávila, Rafael Nascimento, Henrique Coelho e Bruno Grubert. Então, o título da matéria é 6 transplantados do Rio de Janeiro testam positivos para HIV após receber um órgão infectado. Situação sem precedentes. E realmente é sem precedentes. Eu sou biomédica, né? Então isso me chamou a atenção de cara, porque eu nunca tinha ouvido falar de uma situação dessa, porque a gente no Brasil tem um processo de testagem de órgãos bem definidos, né? Desde os anos 60 o Brasil faz transplantes de órgão e a gente faz testagem para as principais problemáticas, e aí do nada, né, pessoas transplantadas descobrem que testaram positivo. E aí, quando vai destrinchando a matéria, falava que um laboratório privado, ele, por licitação, foi contratado, né, por 11 milhões. Quando você vai ver, em relação à informação de licitação, o dono do laboratório, o tio dele é um deputado federal, do PP. Novidade. Então, já é meio complicado. Quando você vai tentando entender o que aconteceu, eles vão falando, né, tipo, tiveram 6 transplantados, transplantes de coração, fígado, 2 rins e uma córnea, e aí infelizmente o que transplantou o coração, ele tempos depois teve atendimento porque ele começou a ter problemas neurológicos sem causa aparente do transplante. Caramba! Aí, provavelmente, fizeram testagem de rotina para ver o que poderia ser. Quando foi ver, ele HIV positivo, só que antes ele não era HIV positivo, então o que aconteceu? Como é que isso daí evoluiu do nada? Foram dar uma olhada nos testes que o laboratório fez, supostamente negativo. Vamos pegar a amostra que está guardada e vamos testar de novo, né? Testaram positivo para HIV. Então, realmente, o transplante dele foi com material HIV positivo. Aí investigaram, né, a Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério Público, todo mundo envolvido para fazer a investigação, encontraram mais pessoas nessa situação, e aí do mesmo doador, quem teve os 2 rins também positivo, córnea negativo, e a pessoa que recebeu o fígado, ela faleceu. Não necessariamente por conta disso, mas faleceu. Caraca. É um buraco, né? É um buraco que não tem nem como explicar. E aí teve atualização, né? Então algumas pessoas já foram presas, 4 pessoas foram presas, porque teve problema nesse laudo, quem assinou, né? O dono do laboratório é um ginecologista, faz muito sentido. Quem assinou o laudo foram procurar saber, estava no nome de uma biomédica, mas na verdade quem assinou era uma administradora. A coitada da biomédica que usaram o número, ela literalmente está vendendo arte, ela é artesã hoje em dia, ela jogou pra cima. Caraca. Então assim, não tinha nem como ser ela, só buraco. Aí, inicialmente a Anvisa estava suspeitando que o laboratório não tinha os testes, então tinha forjado. Hoje teve atualizações de que a polícia chegou na conclusão de que determinados testes de qualidade que você tem que fazer diário, para ver se está tudo certo com o material que você vai usar para fazer o teste, estava sendo negligenciado propositalmente para economizar. Então, em vez de eles fazerem diariamente, vamos fazer semanalmente, né? Não vai dar nada, não. Nunca deu nada até agora, não vai ser agora que vai dar, né? Ninguém nunca apareceu aqui com algum problema. É HIV. Se tomar alguma coisa aí passa. Absurdo, absurdo. Né? Aí é isso, assim, o caos, né? Tipo, pessoas transplantadas que supostamente poderiam estar com aquela sensação de nasci de novo, ter uma nova chance, vai dar tudo certo agora. Descobre que tem uma doença que vai ter que agora precisa tomar medicação, que o vírus, ele provavelmente encontrou o melhor lugar para ele se multiplicar, né? Sim. Pessoa imunocida, né? Para não ter rejeição de órgão. Então o vírus fez assim, posso multiplicar. Aí faz o que essa pessoa agora? Vai ter que ter um atendimento diferenciado. E o caos que não deve ser na cabeça. Isso, né? O foda é... Cara, nossa, não sei nem por onde começar. Porque você para pra pensar, que nem você acabou de falar sobre a cabeça da pessoa. Imagina, dizem, né? Pelo menos relatos que eu já ouvi em outros podcasts, pessoas que se infectaram e em certos momentos acharam que sua vida tinha acabado, até descobrir. Isso
pessoas que se infectaram com relação sexual, essas coisas assim, perceberam que não era tudo isso, mas é um processo, né? Imagina, pra quem é 30 a mais, pelo menos 35 mais, viu muita gente morrer por conta de problemas e decorrências do HIV, né? Não sei vocês, mas eu sou um grande fã de Queen, gosto um pouco de Cazuza, Renato Russo, e são bandas, né? No caso do Queen, que perdeu o Freddie Mercury, o Legião Urbana, que perdeu o Renato Russo, e o Cazuza também, que foi. Então, assim, a gente viu muita gente famosa e por conta de problemas que o HIV causou. Então, é muito chocante, pelo menos pra mim, pensar que pessoas se infectaram com um procedimento que deveria ser rotina, por algo que, cara, a gente sabe, esse deve ser o primeiro caso em sei lá quanto tempo, desde que o Brasil começou a transplantar as pessoas. A gente tem um protocolo extremamente rígido para transplante de órgãos. Não é uma coisa oba-oba, não é qualquer coisa que pode doar, não é qualquer pessoa que pode doar. Então, assim, você vê que esse nível de negligência aconteceu por conta de filhos da puta, entendeu? Filhas da puta que utilizam do capitalismo como meio. Vou falar do capitalismo, foda-se. Sou o primeiro a falar dessa merda, vou falar aqui também. Porra, as pessoas por causa de lucro botam a vida de outras pessoas em risco, sabe? E nesse caso também, eu tava ouvindo em outros podcasts falando que inclusive essa parceria que foi feita com esse laboratório, ele foi feito para tentar desafogar, se eu não me engano, acho que a Fiocruz, no Rio de Janeiro. A Hemorrio, isso. Hemorrio. Então, isso é uma outra coisa que mostra o seguinte: certos tipos de serviço não podem ser particulares, porque o particular ele só tá visando a porcaria do lucro, sabe? Essas coisas têm que ter um protocolo rígido, tem que ser seguido. O dinheiro não deve ser a prioridade, ele deve ser cumprido, porque senão acontece isso que acabou de acontecer, entendeu? Basicamente. E aí eu já falei demais, eu vou abrir pra vocês comentarem, porque eu já fiquei muito pistola da vida. Eu queria falar que descobriram que eles estavam portadores de HIV, né? Mas imagine o tanto de outras coisas que não deve ter passado nesse laboratório. É possível, é bem possível. É muito possível, eu fiquei com isso na mente, porque assim, até o momento só se fala do HIV. Esse laboratório, ele foi contratado para desafogar somente essa testagem ou as outras testagens? Porque além do HIV, o protocolo pede que você teste hepatites B e C, HTLV, que é um outro vírus, a gente, da minha área, chama de primo do HIV, porque eles são um pouco parecidos, né, em relação à patologia, um pouco muito diferentes, mas, enfim, só pra resumir. Doença de Chagas e sífilis. Essas coisas estavam sendo checadas? Eu queria que Sandra tivesse aqui, ó, ela tá falando ali, mas eu queria que Sandra tivesse aqui pra falar sobre o hospital lá da cidade dela. Que não é um hospital, é um restaurante chiquérrimo, que acoplado nele tem um hospital. Eu tava conversando com Sandra isso no domingo, e ela me mandou fotos e vídeos de lá. É um lugar maravilhoso. Dá você é tipo um spa. Meu Deus. É mais um spa que um hospital. Só que a parte do hospital é uma parte particular e outra é pública. Eu não entendi até o momento. É um privado / público? Não, é um público / privado. Tem a parte tem a parte que fica os ricos, que é privado, e tem a parte pública, que é... Não, provavelmente deve ser um hospital que é privado e ele deve prestar serviço pro público. Deve ser alguma parceria público-privada. Aqui em Campinas tem alguns hospitais que fazem isso. Por exemplo, o hospital da PUC, aqui em Campinas, que a gente chama aqui de PUC 2, quem é de Campinas vai saber do que eu tô falando. É um hospital privado, mas eles possuem um pronto-socorro público, do SUS, para atendimento do Sistema Único de Saúde. Tudo bem, é assim, não se compara com o atendimento que eles fazem. Cara, é nítido. É nítido a maneira como eles atendem quem vai lá com plano de saúde particular e como eles atendem quem vai lá por causa do SUS. Isso é muito absurdo em todos os níveis possíveis. Em todo o Brasil isso é um absurdo. Porque... Aliás, vai lá, Sr. Thiago, diga o que o senhor acha de parcerias público-privadas. Eu não vou falar o que eu falaria por educação e respeito a Laís. É só que ela ouve o programa de imaginar, né? Pode falar, tá tudo certo. Pô, vai tomar no cu, mano. O foda, pensa, teve um caso emblemático no Brasil que foi do Betinho, né? Que ele pegou AIDS, foi em
transplante não sei se foi doação de sangue, alguma coisa assim, que carretou dele ter AIDS e faleceu em decorrência disso. Acho que outra pessoa famosa que teve AIDS com algo que não se relaciona à sexualidade necessariamente foi o Asimov. Tem a ver com, ele fez uma cirurgia, transplante, alguma coisa também, e veio a ter AIDS depois. Aí, cara, não é nem a busca do lucro, né? É a fraude mais baixa possível. É de uma falta de humanidade, até na desumanidade. Porque o cara, não, eu vou roubar aqui do Estado. Beleza, rouba, mas pelo menos faz alguma coisa minimamente pra não foder a vida de outras, será quantas pessoas? Sabe, Rio de Janeiro tem que acabar essa porra do Estado mesmo. É difícil. O Rio de Janeiro tem que ser refundado. Eu tendo a achar que em outros lugares dessa federação não se repetiria esse ato, eu espero. Cara, não desse jeito. Não sei, viu, velho? Apesar de que em Pelotas teve o caso, o povo que fazia exame de prevenção ao câncer por amostragem, né? Ah, meu Deus. Pegava de 50 mortas, pegava 5 pra... dá porcentual, o pessoal, então, aqui tá bom, libera o resto. Aí o resultado, um monte de gente, mulheres com câncer, e acho que o Bernardo Leite, que era estava na cidade na época, né? E o PSDB abafando o caso. Foi a Sandra que ficou no YouTube falando do escândalo do laboratório de Pelotas. Foi isso aí mesmo. Inclusive, aqui a senhora Josimar Henrique disse que o Betinho foi transfusão de sangue e ele era hemofílico. Uhum. A senhora Sandra Maia disse que o hospital é uma Santa Casa, é pública, no entanto, nunca tem leito pro SUS. Santa Casa não é pública, né? Santa Casa, não? Santa Casa é privada. É privada? Eu não sei. Eles recebem um dinheiro do SUS pra poder atender. Ah, entendi. Recebem verba pública, mas a gestão dentro do Império. A merda existe e é privada. Não é uma ONG? Filantrópico, né? É filantrópico, na verdade. É filantrópico. Pronto, é isso aí. Teve um escândalo da Santa Casa de alguma cidade, não sei se São Paulo, Rio, em relação à gestão dos cemitérios da cidade, eu acho, também. O cara vendia túmulo onde não cabia. Olha, tem uma igreja, e eu não vou falar o nome da igreja aqui, que também teve envolvida com desvio de dinheiro e com exames não feitos, que é uma ONG também, que depois mudou de nome. Não sei se vocês lembram disso. Na década de 90 teve um monte de escândalo, e aí a igreja mudou o nome da ONG, e agora ela opera com outro nome, e continua fazendo falcatrua. Inclusive, a sede dela é num poste. Sim, num poste, assim. O número dá num poste, não é nem na casa, é num poste, numa esquina. Isso é muito E essa igreja tem faculdades no mundo todo e é muito famosa. Não. E guarda o sábado. Meu Deus. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês já imaginaram se o SUS fosse vendido, tipo, privatizado? Se esses caras estão fazendo isso, não estão fazendo exames pra poder fazer contenção, não é isso que eles falam? Contenção de verba pra obter lucros. Vamos partir pro caso da Enel. Aí eu já entro na cidade, lá na terra de água. Não é minha terra não, viu? A capital fica bem longe de onde eu moro. Nem tão longe assim. 112 quilômetros. Eu diria que é logo ali. É logo ali. De mineiro. Pro mineiro é logo ali pertinho. Dá pra ir andando. Dá pra ir andando. Então, os caras pegaram lá pra tomar conta do setor de energia da cidade de São Paulo, demitiu um monte de gente pra poder fazer contenção de despesa, para poder aumentar o lucro, e agora não tem gente para trabalhar numa chuvinha que durou, não foi uma chuvinha, gente, mas durou só 30 minutos, caíram algumas árvores, porque o prefeito de São Paulo é uma pessoa que não existe, é um fantasma, e vai vencer a eleição. Foi eu acho que postou, eu não sei se foi ele, que tinha mais gente, sim, Luiz, em São Paulo, por causa dessa chuva, do que dos Estados Unidos com um furacão nível 5. Sim. Exatamente. Não, é um absurdo. A última vez que eu olhei, acho que tinha 1,5 milhão de pessoas sem energia. Vocês já tiveram a oportunidade de ficar sem energia por mais de 24 horas alguma vez na vida de vocês? Graças a Deus, ainda Eu não. vou entregar a minha idade agora, mas na época de FHC eu fiquei. Eu não lembro. E pra você fique quieto, você sabe a minha idade. Não, eu lembro do apagão, mas acho que lá em casa acho que ele escapou. Acho que o sul do Rio não foi tão afetado. Eu morava no interiorzão aqui da Bahia, então você sabe que no interior eu ficava mais tempo sem energia. Uhum. Demorava mais, né? Pro interior tudo demora. Demorava mais. 24 eu não cheguei a pegar não, mas mais de 12 horas sim também nessas épocas aí. Então, tipo assim, cara, é uma loucura. Tipo, parece literalmente que o mundo tá acabando quando você fica sem luz por muito tempo. Porque é algo tão corriqueiro, é tão fácil você apertar o interruptor ali e acender a luzinha, ou quando tem essas quedas de energia corriqueira por conta das chuvas, tudo, é rápido, são 2, 3 horas volta a energia. Então, assim, pra essas pessoas que estão sem energia há muito tempo, é um pandemônio.
demônio, cara. Por quê? Você começa a perder alimento que tá dentro da geladeira, porque a geladeira começa a passar 3, 4 horas sem energia, ela começa a descongelar, tá ligado? E você vai começar a perder carne que tá no congelador, alimento que tava feito e tava resfriando na parte de baixo, por exemplo. Remédio. Dentre muitas outras coisas. Seu aquário, os peixes vão todo embora. Aquário, peixe, bom, enfim. Mas assim, a questão é, cara, uma empresa privada que presta um serviço que ela cobra e não é barato, a prestação de serviço. Não sei como é pra vocês aí na Bahia e nem pro Thiago lá em Minas, mas aqui em Campinas, no estado de São Paulo, não é barato. A tarifa não é barata, sabe? Uma conta pra 2 pessoas aí é 250 conto fácil, 300 conto fácil, uma conta de luz. 350 eu pago aqui, cada funcionário. Eu sozinha pago 120. Então assim, não é barato o serviço, entendeu? Você para pra pensar o seguinte, uma empresa que obtém lucros e lucros, porque senão eles não estavam prestando esse tipo de serviço, tá? Vamos começar utilizando a própria lógica capitalista. Uma empresa não vai se prestar a servir um serviço se ela não obtiver lucro com ele. Ô, Adriano, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você sabia que ela é a estatal da Itália? Ela é o quê? Ela é estatal na Itália, mas aqui no Brasil ela opera como uma empresa privada. Aqui no Brasil, no Chile. Isso é muito absurdo. Você entendeu? Não faz sentido. Tem um monte de empresa europeia que faz isso. Não. Tem um monte de empresa da Europa que faz isso fora da Europa. A espanhola, aqui, Laís, a da gente é a... esqueci o nome agora, mas é a espanhola. Anel Energia? Sim, Anel, isso. A Anel Energia, você sabe que é espanhola. E ela é estatal também na Espanha. Ou seja, a gente tá vendendo a estatal pra estatal de outros países. Tá entendendo isso? Sim, mas aí eu vou entrar numa outra questão. Seguinte, há pouco tempo atrás, a Sabesp em São Paulo foi privatizada. O fila da mãe do Tarcísio conseguiu fazer a privatização da Sabesp para São Paulo. A Enel foi privatizada e a gente tá vendo a bela merda que é o serviço deles, né? Agora, com relação à Sabesp, vocês acham sinceramente que vai ser diferente? E outra, pensando em biologia, você consegue passar até 3 dias sem se alimentar, mas você não consegue passar 24 horas sem fazer a ingestão de água, entendeu? E agora você vai privatizar um bem que deveria ser universal, onde todas as pessoas deveriam ter não só o direito de acesso a esse bem, mas como o Estado deveria obrigatoriamente fornecê-lo no custo mais baixo possível, porque é aquilo que o Thiago sempre fala, empresas estatais não devem dar lucro. Não precisam dar lucro, é que não devem, não precisam. Mas se gerar lucro, que esse lucro seja retornado para o Estado, seja distribuído entre as pessoas, enfim. Mas, cara, eu fico pensando, como que essa ideia de vamos privatizar que melhora se instalou na cabeça das pessoas, sabe? Sabe o que é mais revoltante? Não é uma empresa qual você tem a opção de comprar do concorrente. Sim! Ela não tem concorrente. Exatamente. Você não tem opção de escolha de eu não estou gostando do serviço da Enel, eu vou contratar outra ali. Você não tem essa opção. Isso que é mais mais revoltante por isso. Ou você vai usar ou você vai ficar sem. Você virou refém do capitalismo. É verdade. Parando pra pensar assim de forma bem transparente, acho que seria essa a palavra, você tá refém dessas empresas, porque você literalmente não tem como trocar. E outra, eu não sei se vocês sabem, mas não é tão simples você manter uma casa off-grid. O que significa uma casa off-grid? Não sei. Uma casa que é sustentada apenas por painéis solares e baterias, sem a ligação da rede, tá ligado? Não é possível. E o meio termo também não dá, né? Você pode ter um meio termo, você pode ter a instalação de painéis solares e fazer a injeção do excedente na energia elétrica. Por exemplo, durante o dia você não tá usando, então você tá injetando isso na rede elétrica e você acaba tendo um abatimento no valor da sua conta até um mínimo, tá? Tipo, vai ter um mínimo que você vai ser obrigado a pagar da sua conta de luz. Pra eles é ótimo. Eles estão tendo geração de energia, você tá tendo um descontinho ali, entendeu? Mas, enfim, eu tinha visto algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim, eu vou procurar e aí eu adiciono, de uma pessoa que tomou uma multa de R$12 mil por ter tirado a casa dela da ligação da concessionária e ter feito um sistema off-grid. Então a casa da pessoa era autossustentada por painéis solares. Então assim, de qualquer maneira, você tá ficando refém, porque nem mesmo a possibilidade de você estar fora da rede existe, entendeu? Eu pensei várias vezes na minha avó, na minha sogra, falta muita luz, vive faltando. Isso é Rio, isso é Minas. Na ideia de, claro, colocar painel solar lá, que a ideia, minha intenção
seria? Acabou a luz, o sistema painel solar supre. Sim. Mas não, né? Se você tiver ligado na rede, você não vai ter uma energia garantida à noite, por exemplo, pra manter a geladeira. Você teria que ter baterias. Mesmo assim, ela não aguentaria por muito tempo. Existe todo um cálculo de carga pra você conseguir manter a sua residência só com as baterias. Por exemplo, eu aqui em casa, não chega a ser um sistema off-grid, mas é um sistema de backup, é um sistema de energia que eu criei para possibilitar que eu tenha energia elétrica em momentos de queda, justamente de queda de energia. Porque eu sei que chega essa época do ano, de chuva, e como todo o nosso sistema brasileiro ele é feito com postes aéreos, com fios aéreos, o que acaba acontecendo? As concessionárias que cuidam da poda são basicamente... Esses dias eu estava ouvindo um botânico falando, e ele dizendo a coisa mais maravilhosa do mundo, ele dizendo assim, você deixar que a companhia elétrica cuide das podas de árvores é como você deixar a raposa cuidando do galinheiro, porque eles não têm interesse em manter a árvore. Para eles é mais interessante botar uma sequoia de 200 anos no chão do que enterrar os fios para que não haja problema de queda de energia. Fica mais barato. Fica muito mais barato, exatamente. A Laís pegou exatamente o ponto, é esse o ponto, entendeu? Foi em São Paulo que a justiça desobrigou a Enel, justamente, a enterrar os fios? Foi. Que ia ser muito oneroso pra pobre empresa? Foi. Se eu não me engano, foi. Coitadinha. Tadinha da Enel. Sofre tanto essa menina. Deixa eu te contar a história. A história é a seguinte. Haddad, ele fez o plano pra aterrar tudo por conta disso mesmo. Que vinha as chuvas e acabava com... Aí, tava tudo pronto e tal. A Justiça Federal desobrigou. E aí, o que aconteceu? O pessoal de São Paulo, pra se vingar de Haddad, porque Haddad tinha diminuído a velocidade dos carros nas vias. Eu lembro disso. E Dória prometeu que voltaria pra velocidade antiga. Sim. Aí, eles não votaram em Haddad. Vamos matar mais gente. Votaram em Dória. E aí... Dória entrou e não lutou pela obrigação de aterrar os fios. Então hoje, a galera de São Paulo que botou Dória tá colhendo os frutos juntamente com Nunes e vão fazer o quê? Vão votar em Nunes de novo. E vai acontecer o quê ano que vem, quando tiver o novo temporal? Opa, caralho. Exatamente. Sem energia de novo. E sem água. A mesma coisa que vai acontecer no Porto Alegre. Aí vai ficar embaixo d'água, né? Porto Alegre fica embaixo d'água. Você sabe que nessa época, Elmo, que aconteceu essa redução de velocidade, eu critiquei. Eu me exponho nesse podcast, pelo amor de Deus. Laís, ele era do novo nessa época. Era do novo, era do partido. Eu já fui filiado ao partido. Ele ainda usa sapatênis. A gente faz merda na vida, enfim. Complicado. Mas assim, eu lembro que na época eu critiquei, mas eu não tinha me atentado à seguinte questão. A diminuição na velocidade da via impacta diretamente a redução de atropelamento que ocorrem. E eu lembro que quando houve a redução, quando o Haddad fez a redução da velocidade nas marginais, a marginal passou a ficar menos tempo congestionada por conta de acidente, justamente pela via reduzida. Então, assim, foi um período que a marginal funcionou melhor. Saíram estudos, se eu não me engano, 6 meses 5, 6 meses depois dessa redução, que já mostrava esse impacto positivo. E eu lembro que quando eu li, eu mudei a minha opinião com relação a essa crítica que eu tinha à diminuição. Porque quando você pensa de uma maneira burra, vamos dizer assim, que era como eu estava pensando na época, você pensa, se você está a 90 por hora, você chega do ponto A ao ponto B em X tempo. Porém, você não leva em conta a porcaria do acidente que vai fazer com que esse trecho possa ficar parado por X tempo, justamente porque essa velocidade estava tão alta, a pessoa não teve tempo de redução e acabou ocasionando acidente e travando a porcaria toda. Enfim, então assim, o que eu tô dizendo e me expondo aqui é que a gente já sabe como acontecem diversas merdas em diversos setores e parece que a gente não aprende. O quesito de Porto Alegre é tudo bem, pode não ser necessariamente culpa do porto-alegrense que estava embaixo d'água. Por quê? O classe média que não foi atingido pela água, que não ficou embaixo d'água, que não sofreu, tá pouco se fudendo pro porto-alegrense que ficou embaixo d'água, saca? Então, isso é um problema. A lógica neoliberal fez com que a gente se importasse cada vez menos com o próximo, com quem tá do lado. Tirou o senso de comunidade, o pouco de senso de comunidade que nós ainda tínhamos, sabe? Hoje eu vejo que muitos dos pensamentos que eu tinha, justamente esses pensamentos neoliberais, o quanto esse pensamento impacta na vida em sociedade, porque a gente vive em sociedade. E aí eu já falei demais, eu vou deixar pra vocês falarem um pouco, porque eu tô monopolizando
monopolizando esse episódio hoje. Senhora Laís de Moraes, por favor, fica à vontade. Vossa Senhoria, como convidada, está muito quietinha. E eu gostaria de pedir para que Vossa Senhoria falasse um pouquinho, destruísse o capitalismo, falasse mal do capitalismo que nós falamos. Claro que se você quiser, óbvio. Tem pressão. Mas fica à vontade para dar a sua opinião sobre tudo isso. Eu sou um pouquinho tímida, preciso de tempo. Sei. Vamos ver uma latinha aí, Samuel? Hoje, tá vendo? Hoje eu não tô bebendo nada. Mas é porque eu tava aqui admirando a fala, porque é bem isso daí mesmo. E é triste que a gente teve enormes desastres esse ano, que comprovam o quanto privatização a longo prazo e a curto prazo são uma porcaria. E aí São Paulo já tem a situação da água também, que provavelmente vai ter o mesmo caminho. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Tipo, o combo de sem água e sem luz, né? A gente teve toda essa situação do que aconteceu no Rio Grande do Sul e vamos continuar também com Porto Alegrense, né? Com o mesmo tipo de situação sendo resolvida governamentalmente, né? São Paulo também é a mesma coisa. Tudo que a gente mais tem que sofrer, né? Sim. Isso é desesperador, porque o que precisa para as pessoas quererem fazer uma mudança, para tentarem uma outra opção de forma inteligente? Porque às vezes também quando quer chutar o balde, chuta de uma vez, né? Aí a gente tem um presidente maluco, né, da última vez, e muita gente chutou o balde. Então, assim, é desesperador. Coitado dos malucos. Gente, só voltando aqui no Rio de Janeiro rapidinho. Não foi no Rio que eles também privatizaram a questão da água? Foi. E depois de um tempo a água começou a vir suja, e foi uma confusão. Não era sujeira, tinha um nome lá. Era verde, era roxa, era várias cores, assim. Cheiros estranhos. O pessoal do aquarismo mesmo perdeu um monte de peixe porque botava água. Caraca, velho. Teve o isso. Gaveta fez um vídeo mostrando a água do torneio dele, coisa nojenta que tá saindo. Água extremamente nojenta. Eu lembro desses vídeos. Eu realmente lembro desses vídeos também. Pois é, Rio de Janeiro. Aí a gente vai terminar aqui no SUS. Imagine o SUS privatizado. Nossa Senhora. Temos vários exemplos. A amostra grátis aí do SUS privatizado. Rio de Janeiro, SUS privatizado. Joga pra cima, a gente desiste de tudo. Senhor Thiago, qual a sua opinião sobre tudo isso que nós falamos até agora? Minha opinião é que eu quero a revolução privatizar o cu desses arrombados. O cu deles a gente privatiza, o resto, os serviços essenciais, a gente garante que vai ser um serviço público funcional, né? Não vai gastar 50 anos de investimento público em infraestrutura, vai vir um proto-neoliberalzinho de merda, como diria o Ciro Gomes, e jogar isso pra, sei lá, iniciativa privada, para as parcerias público-privadas. Não, aqui a gente vai trazer investimento. Você tá falando, essa merda, a gente pode... Você volta lá em 89, com o Consenso de Washington, e vem a porra da queda do Muro de Berlim. É o fim da história e a ascensão do neoliberalismo. E essa porra que enfiaram o goela abaixo na América Latina é que a gente foi engolindo, né? Engoliu com o Collor, engoliu com o Fernando Henrique. Teve um respiro, minimamente, não muito, mas um pouco com o PT. O que esse respiro garantiu o que pra gente? O golpe de 2014, a Temer e Bolsonaro. As bets. Daí o resultado dessa desregulamentação absoluta, da mercantilização absoluta de tudo que existe em prol do lucro capitalista. Gente que morre troco de nada, e fica doente a troco de nada. Cara, você sabe que você falou um negócio agora que eu tô pensando. Quem conhece um pouco da história do Fernando Henrique sabe que ele tinha uma boa inclinação à esquerda na época da ditadura, tanto que ele teve que ser exilado do país. Eu, sinceramente, não consigo entender o que aconteceu para ele ter essa virada total pro neoliberalismo. Ele foi orientando pelo Florestan Fernandes. É um puta intelectual de esquerda e um dos fundadores do PT, inclusive. Então, eu lembro de... Porque, assim, o História em Meia Hora, ele faz excelentes programas com muito conteúdo em meia hora, né? Aliás, redundante aqui, né? Mas, e eu lembro de ouvir o programa sobre o Fernando Henrique, ele contando uma biografia sobre o Fernando Henrique, e eu lembro que tem esses pontos de que o Fernando Henrique, apesar de, se eu não me engano, acho que ele era filho de militares também, não era? Não sei. Bom, enfim, paciência. Eu também não vou lembrar agora, posso estar falando merda. Provavelmente estou falando merda. Mas o mais interessante é que ele possuía essa inclinação à esquerda, sabe? Eu não sei o que caralhos aconteceu pra ele ir pra essa toada neoliberal na época. Não sei se foi o encantamento dele pela questão do plano real, não sei, sinceramente, eu não sei. Olha, eu acho que eu nunca li nada dele academicamente, mas eu tive aula na faculdade, devia ser o quê?
Brasil Contemporâneo 2, uma merda assim. Eu lembro do professor comentando, o professor da matéria lá, que os textos do Fernando Henrique davam exatamente a noção do que ele ia fazer quando no governo, que foi o que ele fez. Já dava uma orientação liberal. Uhum. Isso não vem de hoje, isso vem lá da... Como é que chamava? Tinha na década de 60. Escola de Chicago? Também não. Eram uma série de publicações que tinha no Brasil com essa orientação pró-liberal, pró-capitalista. Uhum. Eu não vou lembrar agora. Não é IPs, Instituto de Pesquisas Econômicas Sociais? Talvez seja isso. Ou Econômicas Aplicadas, IPES? Não é IPEA. Não é IPEA. Era um grupo de intelectuais de direita liberal, que se organizava para elaborar textos de orientação, assim mesmo. Foram os mesmos que atuaram no Chile, se não me engano. Tipo, não exatamente, mas a ideia quase é essa. O pessoal que vai se envolver depois no governo militar e vai dar descambar nos anos 90 no neoliberalismo. Eu não vou tentar lembrar depois, eu coloco na pauta alguma matéria relacionada. Assim, não é de hoje, essa debate. Se for olhar nos anos 60, você tinha o Carlos Lacerda vociferando o liberalismo contra a esquerda, e mais uma galera contra, inclusive, o JK, que não é comunista meus ovos, ele é até muito do liberal, né? E quando tentaram dar um golpe nele, não conseguiram por muito pouco, lá em 61. E em 64, 61 não, 61 foi o Jânio, né? Foi o Jango. Verdade. Mas na época quando o JK foi eleito, também tentaram dar um golpe nele. Não vou lembrar agora o ano exatamente, esqueci aqui. Mas tinha movimentação, só se manteve esse anticomunismo, esse status quo se reproduz na imprensa principalmente, que vai dar o tom do que vai ser a percepção política geral nacional. Que nem eu falei no outro episódio. Quantas capas da Veja a gente viu nos anos 2008, 6, 7, 8, 9, 10, que era um escudo do brasão da República cercado por tentáculos. O Reinaldo Azevedo, que a gente fala que criou o termo petralha, cunhou isso. O petrolão do Jornal Nacional. Exatamente. Os dutos saindo dinheiro. Duto dinheiro, Eu nem dormia direito com aquilo. O mediatismo que foi quando prenderam o Lula, assim. Acho que a Tereza até me mostrou uma vez, não sei se foi uma reportagem, não sei se era vídeo ou texto, cara que analisa toda a semiótica da construção da narrativa da prisão do Lula, como se o jornal estivesse mostrando o capítulo final de uma coisa super importante que ele construiu em relação a isso. Não, o Lula embarcando, foi pra prisão, foi pra Curitiba. O resultado tá aí. A gente aqui, tantos anos depois, 10 anos depois, colhendo esses frutos malditos do neoliberalismo. É Bolsonaro, é extrema-direita, é nazista, é fascista, é o puto tudo saindo do esgoto e ganhando a eleição. Pior que isso, ou quase ganhando, como São Paulo se livrou de um e tá recair no colo do outro agora. Então, mas você sabe o que eu acho mais interessante? É o seguinte, quanto mais eu me aprofundo em assunto socialista/comunista, mais eu me apaixono pelos conteúdos, mais eu me apaixono pela estética, mais eu me apaixono pela possibilidade de construção de mundo, sabe? E pra ser sincero, eu não sei como as pessoas pegam tanto esse anticomunismo e pregam esse anticomunismo como se, ele fosse extremamente fácil de se aplicar, porque a gente sabe que não é, como se ele já estivesse acontecendo, que a gente sabe que não está, muito menos um governo socialista, quiçá um governo comunista. Então, assim, às vezes esse ponto me pega na cabeça, e aí eu vou aproveitar para juntar aqui com a loucura que foi na última eleição, aquela mulher ajoelhada no chão, gritando milhares de groselhas porque o Pablo Bossal perdeu a eleição da prefeitura do estado de São Paulo. Então, assim, eu não sei se tudo é tão dissonância cognitiva, aonde a pessoa vê algo que não existe, e onde é uma coisa que eu ouvi num outro programa também, que eu não vou lembrar qual foi agora, que a pessoa encontrou um senso de comunidade para ela chamar de dela, e agora está extremamente difícil de largar esse senso de comunidade. Você ouviu isso? Foi nesse programa aqui, inclusive, não? Não, cara, foi em algum outro podcast que eu ouvi falando. O Medo e Delírio falou isso hoje. Quer dizer, eu vi hoje, eu não sei se eles lançaram. Nos pós-créditos tem alguém falando. Não, eu acho que foi no Medo e Delírio. Isso. Com quase certeza que foi no Medo e Delírio também. Agora, isso que você falou, eu não lembro onde é que eu ouvi, mas tem muito tempo. Foi, acho que no podcast também. Acho que foi o Load falando em algum programa dele comentando, tentando entender o que acontece, tipo assim, por que as pessoas, elas não conseguem enxergar, por exemplo, que Bolsonaro é ruim, Sim. Né? E aí o convidado dele,
ele falando sobre isso, ficou grudado na minha cabeça de, às vezes é muito difícil, muito provavelmente as pessoas como um todo, né, geral, elas não concordam com tudo, mas tem um ponto que elas concordam e é muito difícil delas discordarem, porque se elas discordarem, elas estão discordando delas mesmas. Pode ser, faz sentido. Então, como é que faz as pessoas voltarem a uma realidade que elas não querem voltar? Porque se elas disserem que aquele cara ali, ele não serve para ser presidente, ou não serve para ser governador, prefeito, ou X. Mas eu também faria daquela forma. Eu também penso assim, eu também verbalizo isso dentro da minha casa. Na verdade, ele concorda, mas aí dá aquela relatividade, né? Mas ele é meio X, mas isso aqui ele tá correto. É muito difícil. E eu acho que isso aqui é desesperador, porque a gente não consegue ver uma solução, nem a curto prazo, obviamente, mas parece que a longo também não. Sim. Eu acho que tá faltando ódio e agressividade na esquerda. Pode ser, não, pode até ser, eu já ouvi isso, porque assim, sempre cobram que a esquerda seja o adulto na sala. Sim! Mas nunca cobram a mesma coisa pra extrema direita. Exatamente. E aí é que eu tô, aqui eu tô comparando coisas que não são correlacionáveis e nem são igualmente opostas. Que seria a esquerda à extrema-direita, que a gente sabe que não é. Eu quero deixar isso extremamente claro, que não são. Não sei se vocês viram uma pesquisa que fizeram e perguntaram: você é contra ou a favor do aborto? Eu acho que essa é uma pergunta já bem idiota, que ninguém é a favor de aborto. Sim. Mas aí as pessoas diziam: eu sou contra. Aí vinham mais. Mas, porém, eu acho que quem deve decidir isso é a mulher. Ou seja, as pessoas não têm essa visão da extrema-direita, entendeu? Uhum. Não é essa coisa, eu sou contra o aborto. Eles acham que a maioria das respostas era que quem deveria decidir isso era a mulher. Mas quando você parte para a questão política, para discutir isso politicamente, as pessoas vão apoiar a direita porque a direita é contra o aborto. E acha que a esquerda é a favor, que todo mundo que engravida tem que abortar mesmo. Porque passa essa visão de que a esquerda também não é a favor do aborto, mas acha que a mulher que tem que decidir isso. Sim. E a população pensa isso. Só que a esquerda fica lá, nós não vamos pautar o aborto agora. Aí a extrema-direita vai lá e pauta. Exatamente. Nós não vamos pautar a homofobia. Aí vai lá, pá. Banheiros. Todo mundo de casa tem 2 banheiros, né? Um masculino e um feminino. Exatamente. Aqui em casa tem. As pessoas quando me visitam, tem o meu, o feminino e o masculino. Nossa. Você percebe o nível de riqueza do ser humano quando ele possui 3 banheiros dentro de casa. Você tem o seu, o do Ramon e dos peixes, né? Eu da visita. Laís, e quando você vier aqui semana que vem, você já sabe. Meu banheiro seu. Tudo bem, seu. Ok, é isso aí. Meu povo, gostariam de comentar algo mais, senhor Elmo Serra, senhora Laís e senhor Thiago? Eu gostaria de só deixar um pensamento reflexivo aqui. Diga. Nós estamos vendendo tudo que é público aqui no Brasil. Inclusive, a rede de energia a gente vendeu ano passado. Vocês sabem qual país está comprando tudo? China. A China comunista. Então, os liberais brasileiros estão vendendo tudo do Brasil, a questão de energia, setores essenciais para o funcionamento de um país, para um país comunista. Então, a gente já está sendo controlado. Nossa energia já é controlada pela China e o petróleo está caminhando para isso também. E o agronegócio, a gente nem precisa falar nada. Sempre foi vendido para a China, né? Sempre. Nós somos chineses por procuração. Então, comunistas por procuração também? Ia ser, né? Puxa, gostei disso. Amanhã eu vou falar isso na sala de aula. Será? Okay, é isso aí. Senhora Laís de Moraes, gostaria de comentar algo, trazer algum pensamento, alguma reflexão, dizer algo mais sobre tudo que foi discutido aqui? Ou, sei lá, querer jogar uma outra discussão? Acho que eu só queria lembrar... Por favor, defendam o SUS, não deixem de acreditar nele, né? Sim. É o que eu mais gostaria. Porque, por enquanto, o Elmo ele fez essa provocação. Por enquanto, não vamos privatizar. Espero que nunca chegue a uma lógica onde a saúde como um todo acabou. Porque já percebemos que luz não funciona, telefone não funciona, água não funciona, né? Sim. Então, acho que não tem mais dúvidas, só que pode acontecer. E dizer também que na pandemia nós perdemos quase 1 milhão de pessoas, que foi por pouco ali que nós não perdemos 1 milhão de pessoas. Que a gente saiba. Se bobear, passou. Que a gente saiba. É subnotificado. E se nós não perdemos mais de 1 milhão de pessoas, também foi graças ao SUS. Porque sim. a trancos e barrancos, o SUS conseguiu fazer com que a gente tivesse um pouco de vacina. Aqui, empresas como o Butantan, como a Fiocruz estavam à frente de tentar conseguir uma vacina. Então, graças ao SUS, também, nós não perdemos mais pessoas do que deveria.
Senhor Thiago, gostaria de dizer algo mais? Pra não perder o costume, vou ler uma citação aqui. É do Galeano, mas é ele citando outra pessoa. Eu nunca li o livro, mas eu já vi essa citação em outro lugar. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Você perguntou mais cedo sobre como chegar ao comunismo, o que a gente faz? É continuar caminhando, lutando contra o status quo. E aí que a gente perde, quando acho que o Elon falou. Porque essa galera da extrema-direita, eles se vendem como se eles fossem o anti-status quo. O Marçal, que é o anti-status quo, é o Bolsonaro, que é o anti-status quo. Enquanto eles são o cerne do capitalismo, está engendrado no que eles propõem, nessa desmonte do Estado, nessa mercantilização de todos os aspectos possíveis da vida, nessa destruição de qualquer mínimo estado de bem-estar social. E a consequência que a gente colhe é essa, destruição de tudo que há em nome do lucro. Ok, é isso aí. Depois de tudo isso comentado, meu povo, me encaminhando aqui para o final deste querido programa, eu gostaria de falar daquele meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que vocês podem encaminhar para comentaristas.pod@gmail.com, que inclusive é uma chave Pix, que vocês podem nos encaminhar dinheirinhos, centavos ali, 10, 20, 30 centavos, que fica na sua conta. Isso fará com que nós possamos criar programas extras, coisas novas. Então, por favor, nos encaminhe. Mas caso você tenha milhão ou queira nos mandar milhão, mande-nos. Eu só não sei se eu vou mandar para a Receita Federal que eu recebo esse dinheiro, mas se você tiver algo sobrando, nos mande, que isso fará com que esse programa possa criar até programas extras. Caso vocês queiram nos seguir nas redes sociais, nós estamos tanto no Instagram, no Twitter, que foi bloqueado pelo primo da senhora Laís de Moraes e agora foi liberado novamente graças a ele, ou no Blue Sky como @comentapod. Eu estou apenas no Letterboxd como @AdrianLemos e onde as pessoas te encontram, senhor Thiago Escudo de Carvalho? Não, se vocês tiverem essa péssima ideia de me procurar, vocês vão me achar no TikTok, Instagram e Threads e Blue Sky e Twitch, como @Tistoriano com TH. E lembre-se que ainda tá de pé a promessa de que quando chegar a 1000 inscritos no Spotify, eu crio o OnlyFans para vender packs de pezinho e pagar minhas contas. Ok, é isso aí. Nós temos também o nosso querido Roger Manrique no Blue Sky como Roger Manrique, ou no TikTok como Roger.Manrique. A nossa querida doutora, senhora Natane Félix no Blue Sky como Natane Félix com TH. O querido Dalton Cabeça no Instagram como Dalton Cabeça. E a senhora Sandra Maia no Blue Sky como Sandra Maia com Y e H no final. E onde as pessoas te encontram, senhor Elmo Serra? As pessoas me encontram no Instagram, sendo o _Nemo Serra, me encontram no Blue Sky como Elmo Serra ou Nemo Serra, eu nunca lembro. E o Twitter, gente, não dá mais certo. Depois que você entra no céu azul, fica meio complicado usar o Twitter, então me esqueçam por lá. Ok, é isso aí. E por último, mas não menos importante, a nossa convidada que veio nos agraciar aqui. Por favor, senhora Laís de Moraes, fique à vontade para falar o que você quiser, dizer suas redes sociais. Queríamos também agradecer a vossa participação neste pequenino programa, então fique mais do que à vontade. Agradecer, né? Agradecer o convite. Eu tentei falar o máximo que eu conseguia, porque sou um pouco travada, mas foi muito legal participar. Redes sociais é uma coisa muito complicada, eu só tenho realmente Blue Sky, né? Então meu @ é lpmor22. Talvez eu tenha ainda contas em outras redes, mas essa é a única que eu realmente acesso. E se tiver conta em outras redes, deve ser esse mesmo name. Ok, é isso aí. Queria agradecer ao pessoal que esteve ao vivo no nosso YouTube, a senhora Sandra Maia, a senhora Thaís Paranhos, a minha querida e amada Ana Ribeiro, a senhora Josi Manrique, teve também o senhor VT, a senhora Laís de Moraes e o senhor Elmo Serra, que estavam lá comentando coisas bonitas, maravilhosas, nos fazendo rir aqui, segurar o riso para não vazar na gravação. Meu povo, com tudo isso dito, a gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço, até o próximo programa e tchau, tchau. 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 Me dá alguém próximo. Então bora. Laís, não precisa mutar o seu microfone, tá? Ah, ok. É que eu imaginei que poderia ter algum som que poderia atrapalhar. Fica tranquilo.
O editor se vira depois. Minha filha, o editor é maravilhoso. É maravilhoso não, Faz milagres. Faz mais. O editor é Adrian. Às vezes é, às vezes não. Tá, ok. Por isso que a gente fala o editor. É uma entidade. É que nem o Literalmente. Azatoth, Cthulhu, o editor. Depois ela disse sobre criar canal sobre gato, senhora Laís de Moraes. Ela disse: eu sigo um casal que faz vídeos de gato de Santa Catarina que são absurdamente incríveis. Vou procurar depois pra me inspirar. Mas quem é de Santa Catarina? É o gato ou o casal? Ah, velho. Essa é uma pergunta da qual eu não possuo a resposta. Talvez a senhora Sandra Maia possua essa resposta. Eu levei tão a sério essa coisa de boteco que eu só gravava bebendo. Aí depois que aconteceu um pequeno incidente entre mim e a Sandra, eu botei a culpa na bebida e eu não tô bebendo mais. Não liga não, porque o Dalton bebe tudo. Mas eu bebia todo dia. Teve uma vez que eu terminei bêbado, que foi no dia do Thiago Thiago Miro. Uhum. Thiago Miro. Aquele dia eu terminei bêbado, porque a minha cerveja acabou. Aí tinha uma batida lá com vodka. Eu tomei. Aí no final eu não sabia nem minhas redes sociais. Aquele dia eu bebi. Caralho, vou ter que ouvir esse programa. Tem, velho, Caralho, eu tô muito eu vou reouvir esse cara. programa. Eu vou reouvir esse episódio. Daí no final eu falo assim, eu tô bêbado e cansado. No episódio 0 desse programa, foi o único que eu gravei bebendo. Que eu achei, vou beber aqui pra relaxar aqui, não adiantou porra nenhuma. O Roda até comentou, você falou nada, Thiago, acho que não adiantou beber. Quem diria? Quem diria que o álcool não ia resolver meus problemas, não é mesmo? Na Itália, as pessoas ficam em média 12 minutos sem luz, onde a Enel atual. Em São Paulo são 5 horas. Acho que são 12 horas que eu vi. 12? É. Aí então no Chile são 5, porque eles estão atuando no Chile também. Eu sei que em São Paulo é o lugar onde mais passa tempo sem, né? Eu vi alguma coisa assim.